a capa do seu vídeo é só um detalhe muito pequeno. O que importa é o conteúdo. Você concorda com essa frase? Se você concorda, muito cuidado. E lá vamos nós para mais um super vídeo aqui do seu canal Upload. Meu nome é Max e aqui eu te passo algumas estratégias e também alguns segredinhos aí para você crescer com o seu canal no YouTube e ter muito sucesso. Se você me acompanha há algum tempo, você sabe que eu sempre repito e falo de novo e mais uma vez que o que importa para um canal crescer é o conteúdo. E é claro, o que vai definir se você vai realmente crescer ou não acaba sendo o seu conteúdo. Agora, como que a pessoa vai chegar no seu conteúdo sensacional se a sua capa não for tão legal? A gente tem que lembrar que hoje em dia a concorrência é gigantesca. Então a possibilidade de alguém estar fazendo um conteúdo parecido com o seu sobre o mesmo tema é muito grande. Então ter uma capa boa é só um detalhe? Claro, né? Se você pegar no geral, é um detalhe, né? O mais importante é o conteúdo, é a qualidade do conteúdo. Mas é um detalhe super importante, principalmente quando o seu vídeo começa a ranquear, começa a cair nas buscas. Porque o que vai diferenciar o teu vídeo das dezenas de outros vídeos que vão aparecer lá na lista da pessoa que pesquisou sobre um assunto específico? A capa, principalmente a capa. Claro que o título também vai ajudar, mas o contato, as pessoas são muito visuais, então elas vão bater o olho na sua capa. Se essa capa não estiver agradável, dificilmente ela vai clicar no seu vídeo. Quer ver um exemplo real? Sem ser real, eu digo sem ser no mundo digital, né? Você já reparou quantas vezes um livro, né, uma história que é super antiga, super famosa, mas aí, pum, vira um filme de Hollywood com os atores famosos e tal, e de repente você vai na livraria e aquele livro que você conhecia a capa já, que é antigão e tal, tá lá com a cara do autor estampada na capa. Por que você acha que as editoras gastam milhões para refazer capas, para lançar volumes novos com capas diferentes? Porque a capa vende. E se a gente transferir isso para o YouTube, o seu vídeo vai vender mais se a capa for boa, se a capa for coerente com o conteúdo que você vai falar, se a capa gerar curiosidade. E isso é verdade para muitas coisas. Você já reparou que na Netflix, às vezes você volta no dia seguinte e a capa lá do filme que você quer assistir ou do seriado mudou, já não é a mesma capa? A Netflix fica testando, e ela vai testando que capas estão funcionando ou não, porque ela sabe que uma capa pode definir uma escolha. Então, nesse vídeo, eu quero te passar 5 passos bem claros para você fazer uma capa que vai gerar cliques. Max, mas é uma fórmula super secreta que ninguém sabe? Não, não é uma fórmula secreta. É um guia meio que garantindo que a sua capa vai ficar boa. O que vai definir se vai ser uma capa sensacional e super clicável, claro, vão ser outros detalhes específicos do seu vídeo, da sua capa. Mas essas 5 dicas vão te ajudar muito a ter uma capa melhor, eu tenho certeza disso. Então, antes de eu falar a primeira dica, eu já quero acabar com o mito aqui da pessoa que vai falar: Max, mas eu não tenho Photoshop, eu não sei mexer nesses programas difíceis para fazer a minha capa, como é que eu faço? Já tem vídeo aqui no canal explicando como fazer uma capa usando o Canva. O Canva resolve. Ele resolve no desktop, ele resolve no aplicativo para celular. Pesquisa sobre o Canva, que essa desculpa aí de não tenho Photoshop, por isso que as minhas capas estão ruins, não adianta. É totalmente possível fazer uma capa muito legal usando o Canva, mesmo sem ter nenhuma experiência em programa para criar capa. Então vamos lá. Primeiro passo para você criar sua capa boa. O texto precisa estar legível. O que eu quero dizer com texto legível? Principalmente o contraste entre a fonte que você vai usar, a cor da fonte que você vai usar e o fundo. Você precisa usar cores contrastantes. Então, se você vai usar uma fonte clara, né, uma letra clara, o fundo da sua capa tem que ser escuro. Não precisa ser preto e branco, mas cores claras, cores escuras. Se por acaso o seu fundo for de uma cor meio indefinida, ou então uma foto, ou tem muita coisa acontecendo no fundo da tua capa por algum motivo, você pode criar um fundo só para o seu texto. Você bota um fundo do tamanho ali, mais ou menos, um retângulo, né, do tamanho do seu texto, e você coloca as cores contrastantes ali, fundo e fonte, dentro desse quadrado onde vai ficar o texto. E dentro desse primeiro passo, aproveitando que a gente está falando de fontes, tenta sempre usar fontes sem serifa. Se você não sabe o que é serifa são aqueles tracinhos que tem às vezes em cima e embaixo das letras, uma coisa meio de máquina de escrever, sabe aquela letrinha clássica? Essas serifas atrapalham um pouco a leitura do texto, então tenta evitar fonte, né, com serifa. Quanto mais limpinha for a fonte que você vai usar, melhor. Outra dica sobre o texto é tomar cuidado com aquele outline, né? Por exemplo, você está fazendo um texto branco, você quer botar um contorno, né, um outline preto nessa letra para ela ficar mais legível. Cuidado para esse outline não ficar muito grosso ou não ficar esfumaçado, né, meio que como se fosse um brilho atrás da letra, porque isso pode passar uma imagem meio amadora para tua capa. Então cuidado com a grossura desse outline que você escolheu fazer. E a última dica sobre textos
é tentar usar poucas palavras, tá? Claro que às vezes, dependendo da diagramação que você fizer, você vai conseguir usar mais palavras e o texto vai continuar legível. Mas se você conseguir traduzir um pouco do seu vídeo em 3 palavras, em 4 palavras, usa 3 palavras, 4 palavras. É sempre melhor usar menos do que mais nesses casos. Às vezes não dá. Um dos grandes desafios de fazer uma capa é exatamente isso. É fazer um título de 3 ou 4 palavras representar o teu vídeo, né? O assunto do teu vídeo. Mas lembra sempre disso, né? Quanto menos palavras você conseguir usar na capa, melhor. A capa fica mais limpinha, a leitura fica muito mais fácil e mais rápida. Então você só tem a ganhar. O segundo passo tem a ver com o uso de cores. Cuidado para não usar cores muito gritantes e laranja e amarelo e verde e tal. Claro, se esse não for o objetivo da capa, né? Se o teu vídeo for para falar sobre carnaval, não sei aonde e tal, e exigir, né, pedir um número de cores maior do que o normal, beleza, eu tô falando normalmente, tá? Quando você vai fazer um vídeo com uma capa normal, vamos dizer, entre aspas de novo, eu tô dizendo como regra geral, tá? De tentar usar cores coerentes com o seu vídeo e cores que não atrapalhem a compreensão do teu texto ou da sua capa como um todo. Se você usar um verde fosforescente na letra, o fundo amarelo fosforescente, com uma foto grandona do lado e mais texto com pode ser que fique uma capa daquelas amadoras. Então é sempre bom usar o bom senso aí em relação a cores muito gritantes, se o seu vídeo não for um vídeo gritante também. E a dica que eu dou aqui é você escolher uma paleta de cores, tá? Vai lá no Google, coloca paleta de cores, tem vários sites que tem lá uma amostra de cores. E como é que você usa essa paleta de cores? Você tem que sempre buscar escolher uma paleta de cores para o seu canal. Como um todo, tá? Isso vale para sites também, para blogs, porque dentro dessa paleta de cores você vai ter várias opções de cores, só que todas elas seguem uma coisa em comum. Então você vai ter cores claras, cores escuras, cores que contrastam quando você quiser usar o texto e o fundo. Só que essa paleta vai te manter coerente em relação ao uso de cores. E aí, com o tempo, quando você ficar usando essa paleta de cores, a sua capa vai ficar reconhecível, né? O que eu quero dizer com isso? A pessoa vai bater o olho e pelo uso de cores, claro, outros elementos também que eu falei, né? Fonte e outros que eu vou falar também, ela vai começar a ser reconhecida já como sendo capa de um vídeo do seu canal. E isso é muito legal, quando a pessoa bate o olho sem nem ler o texto ainda, nem ler o título, mas já sabe que aquela capa é um vídeo do seu canal. Isso deixa a capa um pouco, né? Deixa o seu canal inteiro um pouco mais profissional. Então dá uma pesquisada nisso, paleta de cores. O terceiro passo é a tal presença humana na capa. É claro que quem tem que definir se vai ter uma presença humana, no caso, provavelmente você, na capa, é você que vai definir, tá? Porque tem muitos canais que não usam presença humana na capa e funcionam super bem. Canais de fotografia, canais de filmmaking, tipos de canal em que não faz tanta diferença. Canais de culinária, é muito comum canais de culinária não colocarem ninguém na capa, tá só lá a foto da comida, do prato, né? Então, em primeiro lugar, você tem que definir se é ou não importante pra você ter uma presença humana na capa. Se você definir que você vai aparecer na capa ou que vai ter uma presença humana na capa, aí vão as dicas. Primeira dica, tira o fundo da foto. Se você botar uma foto com aquele quadradão em volta de outra cor, num fundo que também é diferente, não vai ficar legal. Existem programas que fazem isso também. Tem no mesmo vídeo que eu falei mais cedo aqui, nesse vídeo mesmo, que eu falo como usar o Canva, também tem lá como usar o remove.bg, que é um site que tira o fundo de graça para você também. Depois dá uma olhada, eu vou deixar o link para esse vídeo, além de ter passado no card lá atrás, eu vou deixar também o link aqui na descrição para você dar uma conferida em como usar o Canva e o Remove Background junto, porque aí acaba com esse problema de tirar fundo. Eu não sei como tirar fundo e tal. O programa faz isso, é super fácil. Próxima dica, dá um trato na tua foto. Dificilmente uma foto, quando ela é tirada, ela fica perfeita em relação a saturação, a contraste, a brilho, essas coisas, essas 3 básicas pelo menos. E essas 3 coisas você consegue mexer um pouquinho no próprio Canva também, é super fácil de fazer. Então aumenta o brilho um pouquinho, aumenta a saturação pra você não ficar com aquela cara pálida, aumenta um pouquinho o contraste pra sua bochecha brilhar um pouquinho mais. Enfim, dá uma mexida lá pra sua foto não ficar apagadona. É muito comum a gente ver capa de vídeos que a pessoa tá com a cara meio pálida, meio apagadona, porque não teve nenhum tipo de tratamento nessa foto. Então, ao mesmo tempo que você não pode exagerar, né, botar a saturação no máximo, parecer que você ficou, né, o dia inteiro na praia tomando sol, você também não pode deixar sempre aquela foto meio pálida, meio normal, meio simples demais. A presença humana tem que chamar a atenção por estar boa a foto. E outro detalhe que eu acho muito legal também é você sempre tentar interagir com o título que você vai botar na capa. Obviamente você não vai poder interagir realmente com o título que tá, porque você tá tirando a foto sem nada do teu lado. Mas por isso que é tão importante você planejar a sua capa antes de tirar as fotos. Então, se você sabe que vai ter um título aqui falando alguma coisa tipo assustador e tal, pensa nisso quando você estiver tirando a sua foto. Você vai ter que... É legal, você fala até alto, você fala assim, caraca, isso dá muito medo. Aí congela a pose e tira a foto. Tenta sempre interagir
com o título, né? Com o clima que você quer passar na capa do teu vídeo. Você pode apontar, você pode fazer assim, olhar como se estivesse olhando pro título, enfim. Tem várias maneiras de você interagir com a mensagem que você quer passar com a sua capa e é super importante. Quarto passo tem a ver com gerar curiosidade. Agora, isso não é uma coisa fácil de se fazer, tá? Isso eu continuo aprendendo a cada vídeo que eu coloco a tentar gerar mais curiosidade, mas ficar sempre naquele limite de não fazer um clickbait, tá? Não fazer uma capa que é uma mentira, que não tem a ver com o assunto do vídeo. Aí não é legal. Isso aí você pode ter um resultado instantâneo, mas vai te prejudicar a longo prazo. Então, como gerar curiosidade? Uma dica que eu te dou é fazer pesquisas sobre o tema que você vai publicar, né? Você vai fazer um vídeo sobre como plantar alguma coisa, como plantar alface. Pesquisa os vídeos que falam sobre como plantar alface e quando essas capas aparecerem lá na tua frente, vai olhando uma por uma, que o seu olho vai ficar preso em uma ou outra, por algum motivo. Então você vai parar, aí você vai abrir essa capa, deixar ela maior e vai começar a examinar o que naquela capa te chamou a atenção. Por que você parou e reparou naquela capa? É possível você replicar essa ideia que a pessoa tentou passar? Não tô falando copiar a capa, hein? Por favor, toma cuidado. Eu tô falando se inspirar com o que a pessoa fez porque você chamou sua atenção e tentar replicar essa ideia na capa que você está fazendo. Isso é uma estratégia que pode te ajudar a definir um modo de gerar curiosidade, que de repente você nem imaginava, e é super simples. Eu perdi a conta das vezes em que eu botei uma capa, aí depois de 2, 3 dias eu falei, essa capa não tá... Claro, o vídeo não estava tendo um retorno tão bom e tal, eu falei, vou mudar. Aí eu mudava a capa, o vídeo melhorava um pouquinho e tal. Às vezes melhorava muito, às vezes não mudava nada. Mas com o tempo você vai começar a perceber que dá para melhorar um pouco mais essa questão de gerar curiosidade. E isso é super importante para ter uma capa mais clicável. Então você vai pesquisar, né, nessas capas que você está pesquisando aí sobre o seu assunto, que tipo de emoção que a pessoa na capa tá demonstrando que chamou a sua atenção. Você vai ver que palavras que essa pessoa usou na capa que também chamaram a sua atenção. E aí você pode aprofundar um pouco mais a pesquisa, procurar lá gatilhos de vendas, né? Palavras que você pode usar, que as pessoas usam para vendas, mas você pode usar, não deixa de ser uma venda, né? Para vender o teu vídeo. Que gatilhos mentais são esses que podem fazer com que uma pessoa clique num vídeo sobre o assunto Y ou sobre o assunto X? Então pesquisa sobre isso, porque você vai com certeza melhorar a sua capa quando você melhorar nesse aspecto de gerar mais curiosidade. E o quinto e último passo também é o mais simples e um dos mais importantes. Se você pesquisar lá nas estatísticas do seu vídeo, num pedacinho lá que você consegue ver como que as pessoas estão acessando os seus vídeos, né? Se é do computador, se é da TV, se é de um celular, eu tenho certeza que a maior porcentagem, não vou dizer certeza absoluta, porque, né, você nunca sabe, mas a maior porcentagem, quase com certeza isso, de visualizações do seu canal vem do celular. Ou seja, você tem que tornar possível que aquela informação toda que você botou na capa do seu vídeo seja visualizada numa tela pequena. E se a tela é pequena, o que você tem que fazer quando você terminar de fazer a sua capa? Terminou lá, botou, definiu a cor, texto, foto, tá pronta a sua capa. O que você vai fazer? Você vai descer lá na porcentagem do tamanho, né, da sua capa, vai diminuir até 10% e vai olhar de novo para aquela capa e ver se está tudo legível, pelo menos se o texto mais importante está legível. Esse é o seu teste final para saber que a tua capa está no ponto para ser publicada. Então começa a seguir esses 5 passos a partir de amanhã, que eu tenho certeza que a sua taxa de cliques vai melhorar. Combinado? A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!